Buenos días a todos. Estamos aquí reunidos para escuchar la conferencia del doctor Gabriel Blaine sobre el tema probabilidades de eventos extremos e índices padronizados de sequía. Un abordaje de análisis estacionarios y no estacionarios. El doctor Gabriel Blaine es graduado de Ingeniería Agronómica por la Universidad Estatal de Campinas. Luego hizo su máster en Agricultura Tropical y Subtropical por el Instituto Agronómico de Campinas. Obtuvo su doctorado en Ciencias por la Universidad de San Pablo, específicamente, ¿no?, en el área de especialización en Física del Ambiente Agrícola. Tiene experiencia en lo que es estadística climatológica aplicada a la agrometeorología y sus estudios se enfocan en sequías, análisis de la variabilidad climática, detección de tendencias y otros componentes en las series temporales. Actualmente participa en el panel de Brasil para el cambio climático. Se desempeña en el Instituto Agronómico de Campinas, donde también es profesor en esta institución del curso de posgrado. Actualmente se desempeña como coordinador de ese programa de posgrado. Gabriel Blaine es el editor jefe de la revista Bragancia. Entonces, Dr. Blaine, quando você disponga. Andréia, muito obrigado. Eu, no seu nome, agradeço toda a coordenação do Rauda, né? Rauda 2020, pela oportunidade, pela honra de poder participar desse importante evento agrometeorológico da América Latina, e por que não dizer de todo o globo, né? Dada a importância do nosso continente. E eu também quero, Andréia, como eu estava dizendo, né, quando a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, quero parabenizar todo o comitê organizador do Rauda por ter tido o empenho e, acima de tudo, a coragem de realizar um evento tão importante como esse, em um ano tão atípico, né, tão diferente de tudo do que nós já vivemos. Meus parabéns, inclusive pela qualidade do evento. Bom, pessoal, começando então, né, na palestra de hoje, né, com o título que a Andréia acabou de ler, probabilidade de eventos extremos e índices padronizados de seca, abordagens estacionárias e não estacionárias. Na palestra de hoje, pessoal, nós vamos abordar o cálculo, então, da probabilidade de dois tipos de eventos agrometeorológicos que nós sabemos que trazem danos muito severos, tanto para a agricultura quanto para os demais setores da sociedade. O primeiro tipo de evento, né, aqueles que nós chamamos de eventos extremos, elevados valores de precipitação pluvial diária, de velocidade do vento, valores muito baixos de temperatura mínima, né, que usualmente estão ligados à geada. O segundo tipo de evento que nós vamos estudar é o evento da seca, né, que nós sabemos que podem assumir condições muito extremas, né, e que trazendo severos danos também, tanto para a agricultura, quanto para os demais setores da sociedade. A seca, né, pessoal, esse evento que tem a sua severidade frequentemente, né, intensificada pela ação humana. Só que na conversa de hoje, pessoal, nós vamos estudar esses dois eventos aqui, que nós acabamos de falar, sob condições de mudança climática, tá? Que é mais ou menos isso que quer dizer esse termo não estacionário. Começando então, pessoal, toda vez que nós vamos calcular a probabilidade de ocorrência de algum evento meteorológico, agrometeorológico, nós frequentemente nos deparamos com equações matemáticas como essas daqui, que nós chamamos de distribuições paramétricas. A gama, a Pearson 3, a kappa e tantas outras, né? Que todo mundo que já leu algum trabalho de cálculo de probabilidade certamente já esbarrou em algumas dessas equações aqui. Contudo, pessoal, quando nós olhamos de uma forma mais detalhada para essas distribuições paramétricas, nós verificamos
que os parâmetros dessas distribuições, eles são fixos, eles são constantes no tempo, eles não são função de alguma covariável. Portanto, pessoal, ao utilizar qualquer uma dessas distribuições aqui para fazer esse cálculo probabilístico ou algum cálculo probabilístico, nós estamos assumindo que a probabilidade dos eventos meteorológicos que nós estamos estudando não estão sendo alterados ou não sofrem alteração ao longo de toda a série meteorológica, de toda a série temporal que nós estamos avaliando. Contudo, pessoal, quando é só a gente fazer uma breve revisão na literatura, nós verificamos, pessoal, que existem indícios, observações científicas de mudanças climáticas, de mudança nos padrões de clima, em praticamente todas as regiões do planeta Terra, né? Começando a mostrar para nós que talvez essa pressuposição de que a probabilidade dos eventos meteorológicos não está sofrendo alterações ao longo de toda a série, talvez essa pressuposição que nós admitimos ao utilizar esse tipo de equação, talvez ela não seja a melhor descrição possível da série. Falando isso, pessoal, de uma forma um pouco mais prática, né, com um exemplo objetivo para deixar as coisas mais claras, aqui, pessoal, nós temos a série de temperatura mínima extrema, os menores valores de temperatura mínima observadas a cada ano, em uma das estações meteorológicas mais antigas, mais longas da América Latina, a estação meteorológica do Instituto Agronômico em Campinas. E quando nós observamos isso, pessoal, reparem que nos primeiros 30 anos da nossa série, de 1890 a 1920, a frequência de valores de temperatura mínima inferior a 4 graus Celsius foi de 73%. Ao passo, pessoal, que nos últimos 30 anos, nos 30 anos mais recentes da nossa série, essa frequência caiu para 42%, quase a metade. Então, é claro que a gente pode discutir que 30 anos é um período curto para a gente fazer uma análise de eventos extremos, mas a magnitude da mudança na frequência de ocorrência, ela é tão grande, ela é tão importante, que nós já começamos a ver que um modelo estacionário, com parâmetros fixos ao longo do tempo, fixos, pode não nos fornecer a melhor descrição probabilística dessa série. Com isso, pessoal, o objetivo dessa nossa conversa, dessa nossa palestra, é apresentar métodos estatísticos capazes de incorporar tendências climáticas na análise probabilística de eventos agrometeorológicos. Assim, pessoal, essa palestra, ela está estruturada, ela está dividida em 3 principais etapas. A primeira, uma breve apresentação de 2 distribuições de valores, né, de valores extremos, largamente aplicadas em abordagens estacionárias e não estacionárias. Eu não estou querendo dizer que só apenas essas 2 distribuições que nós vamos ver, somente elas podem ser utilizadas, diversas outras podem, mas essas 2 são as mais utilizadas. A partir daí, nós vamos ver uma aplicação prática dessa abordagem não estacionária aqui, nessa série meteorológica que nós acabamos de ver, tá bom? E a terceira etapa, pessoal, que eu coloco aqui até como um termo de brincadeira, que seria uma provocação, é propor e responder a seguinte pergunta: é possível utilizar a abordagem não estacionária no cálculo de índices padronizados de seca, tais como o SPI, o Índice Padronizado de Precipitação, o SPEI, Índice Padronizado de Precipitação e Evapotranspiração Potencial, né? É possível a gente utilizar essa abordagem nesses índices de seca, que também são baseados em distribuições paramétricas? Bom, pessoal, começando então, né, pela primeira etapa, pela primeira parte da primeira etapa, as distribuições mais utilizadas nessas abordagens não estacionárias
distribuições de valores extremos, né? É claro, são a distribuição geral dos valores extremos, né? Extremos, essa daqui, e a distribuição Pareto generalizada. E aí, é claro que vem a primeira pergunta. Ah, legal, essas duas são as mais utilizadas, mas qual que eu utilizo? A GEV ou a Pareto? A resposta a essa pergunta, pessoal, ela está associada à forma em que eu defino o que é um valor extremo, ao método utilizado para a definição do valor extremo. O primeiro método, pessoal, chamado método de máximos em bloco, que é usualmente associado à distribuição GEV, esse método, pessoal, consiste, como o próprio nome, na divisão da minha série meteorológica em blocos temporais. E cada bloco, um exemplo aqui, ele pode, a gente pode assumir que cada bloco corresponde ao período de um ano. Cada bloco pode corresponder ao período de uma estação do ano, ao mês de interesse, mas o intervalo anual frequentemente é o mais utilizado. E, portanto, pessoal, ao dividir a minha série nesses subperíodos, nesses blocos, eu seleciono dentro de cada bloco o maior valor da minha variável. No caso aqui, precipitação diária aqui da localidade de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. Portanto, a minha série de valores extremos, que vai ser utilizada para ajustar os parâmetros da GV, para estimar os parâmetros da GV, ela é composta, então, pelos maiores valores da variável observada dentro de cada bloco, no caso aqui, dentro de cada ano. Já, pessoal, a generalizada Pareto está usualmente associada à definição de valores extremos pelo método chamado valores acima de um limite, em que eu simplesmente estabeleço um limite, né? No caso aqui, coloquei como exemplo 40 milímetros, né? Eu estabeleço um limite e todo o valor da minha variável que for igual ou superior a esse limite, todos esses valores vão ser considerados valores extremos e, portanto, utilizados no cálculo dos parâmetros da generalizada Pareto. E é claro que aí, pessoal, vem a pergunta natural. Ok, mas qual que é melhor? O método dos máximos em blocos ou o método dos valores acima de um limite? Na verdade, pessoal, a gente nunca pode dizer a priori qual que é o melhor, né? Isso vai depender da aplicação, do tipo de aplicação que nós estamos utilizando. Por que isso, pessoal? Porque ambos os métodos, máximos em blocos e valores acima de um limite, todos esses dois métodos apresentam vantagens e desvantagens, como praticamente tudo na vida, né, pessoal? O método do máximos em blocos, ele tem uma vantagem, pessoal, importantíssima, que é o fato dele nos fornecer, né, quase que invariavelmente, amostras formadas por dados independentes entre si, tá? Justamente pela distância temporal de um dado para o outro. Tá? E isso, pessoal, eu sei que é algo ligado até à teoria, a uma parte mais teórica, matemática mais teórica, mas é extremamente importante, tá bom, pessoal? Só que, ao fazer isso, né, essa vantagem aqui do método dos máximos em blocos, ela é muitas vezes garantida às custas de uma desvantagem, de uma possível desvantagem, que é a perda de dados, a perda de informações. Reparem aqui, pessoal, que no bloco de 1995, o valor selecionado foi esse daqui, né, com o círculo vermelho, um valor superior a 80 milímetros. Só que há outros 3 valores, pelo menos 3 valores nessas séries, que também são valores bastante elevados de precipitação diárias, superiores a 60 milímetros. Mas por estarem num bloco que teve um valor tão elevado, eles não foram selecionados. E eles não foram selecionados mesmo tendo sido superiores ao valor selecionado do bloco do ano seguinte,
de 1996, que foi considerado extremo, porque ele é o maior do bloco dele, só que ainda assim ele é inferior a esses 3. Então, claro que isso pode me levar a uma perda muito importante, ou uma perda importante de dado, de informações. Por outro lado, pessoal, a abordagem valores acima de um limite, ela não tem esse problema de perda de dados, né? Ela evita a perda de dados. Por quê? Porque eu estabeleço o meu limite, todos os valores que estão acima do meu limite, eu considero valor extremo. Perfeito. Só que, pessoal, por outro lado, essa vantagem aqui, né, da abordagem valores acima de um limite, ela é obtida às custas de uma possível introdução de dependência temporal na minha série. E isso, pessoal, justamente a grande vantagem do método de máximos em blocos. E isso, pessoal, é tão importante que eu nunca estabeleço esse meu limite aqui sem considerar essa dependência temporal. Na verdade, eu estabeleço um limite prévio, aplico um método estatístico de dependência, né, de verificação de dependência, correlação, autocorrelação, correlação seriada na minha série. Se o meu método falar que a minha série não pode ser considerada formada por dados independentes, eu tenho que elevar esse meu limite, eu elevo ele para 50 milímetros, aplico de novo o método, continuo dando dependência temporal, eu elevo ainda mais o meu limite, tá bom, pessoal? Por isso que a aplicação de um dos dois métodos tem que ser avaliada caso a caso. Em termos geral, pessoal, o método de máximos em blocos, até mesmo pela simplicidade dele, acaba sendo um pouquinho mais utilizado do que o método valores acima de um parâmetro, tá? Portanto, pessoal, vale a pena a gente entrar em um detalhe, né, do método máximos em blocos e, consequentemente, da distribuição geral dos valores extremos. Essa distribuição, pessoal, geral dos valores extremos, na verdade, ela incorpora 3 distribuições largamente utilizadas no estudo de eventos extremos, que é a distribuição Gumbel, a Fréchet e a Weibull. E esse método, pessoal, ele incorpora essas 3 distribuições por meio do valor do parâmetro da distribuição GV, chamado em inglês shape, que para o português foi traduzido como parâmetro de forma, que na verdade nos dá o comportamento de cauda da distribuição. Tá certo, pessoal? Como que a gente faz isso? Nós estimamos para os nossos dados os parâmetros da GV. Se nesse processo de estimação o parâmetro de forma for igual a 0, a GV vai assumir a distribuição Gumbel. Se for, pela notação adotada aqui, maior que 0, a GV vai assumir a distribuição Fréchet. E se for menor que 0, pela notação adotada, a Weibull. Portanto, pessoal, ao utilizar a GV, eu permito que os meus dados, que a minha série meteorológica, diga para mim qual desses 3 tipos de distribuição ela própria tem, tá? Justamente porque a GV possui toda a flexibilidade contida nesses casos particulares aqui. Por isso que a GV, ela é tão utilizada, né, tem sido tão utilizada em estudo probabilístico de eventos extremos. Com isso, pessoal, a gente pode agora já ver, né, os métodos disponíveis para estimativa dos parâmetros, né, dessas 2 distribuições. E dentre os diversos métodos que existem na literatura, o método dos L-moments, ou momentos L, é muito utilizado e especialmente muito utilizado em estudos hidrológicos. Ao passo que o método da máxima verossimilhança ou máxima verossimilhança generalizada, que é uma adaptação do método da máxima verossimilhança, também é extremamente utilizado em agrometeorologia, bastante mais utilizado do que os momentos L. E esse método, pessoal, ele tem a desejável característica de poder ser facilmente adaptado para incluir o efeito de covariáveis na estimativa desses parâmetros aqui.
Como assim, Gabriel? Ser adaptável para incluir o efeito das covariáveis nesse parâmetro. Como assim? O que isso traz de bom? Para responder essa pergunta, pessoal, e nós já estamos entrando na abordagem não estacionária, vamos voltar àquela série do início da precipitação, a série anual de temperatura mínima extrema. Como aqui, pessoal, nós estamos começando a avaliar a hipótese de que a estrutura da probabilidade altera, a estrutura da probabilidade dos valores dessa série, né, a estrutura probabilística dessa série, pode estar sofrendo alterações ao longo do tempo, o método da máxima verossimilhança permite que eu estime os parâmetros dessa minha distribuição em função, naturalmente, dos meus próprios dados e em função de alguma covariável. Como eu estou ficando preocupado com alteração temporal, eu posso assumir uma covariável sendo o tempo, a origem temporal. Tá? E esse método, pessoal, ele nos permite propor o método não estacionário, baseado, né, no método de estimativa dos parâmetros da máxima verossimilhança, ele permite, portanto, eu propor diversos modelos, no caso aqui eu vou apresentar 4 modelos de um estudo que nós fizemos aqui no Instituto Agronômico, ele nos permite estimar 4 modelos que podem ser utilizados, né, como candidatos para descrever essa estrutura probabilística. 4 modelos que têm os parâmetros da GEV variando em função da covariável que eu escolhi, no caso, o tempo. O primeiro modelo, eu sempre começo pelo modelo mais simples, é o modelo em que essa variação temporal é 0, portanto, é meu modelo estacionário. Portanto, é aquele meu modelo em que os parâmetros da GV são constantes no tempo. O segundo modelo, pessoal, é um modelo que me permite uma alteração na média dessa minha distribuição, mantendo dispersão e comportamento de cauda constante, o modelo homocedástico. É uma palavra difícil, eu me arrisquei a falar, infelizmente deu certo. Né? Aqui, portanto, pessoal, é um modelo em que apenas o parâmetro de localização, um parâmetro de medida de posição central, né, análogo, por exemplo, à média, em uma distribuição normal, apenas esse parâmetro varia em função do tempo, é função do tempo. Porém, pessoal, ou felizmente, eu posso propor um terceiro modelo, em que permite, além da variação das medidas de posição central, do parâmetro de localização, permite uma variação do parâmetro de escala, ligado à dispersão dos valores ao redor dessa média. Né? Então, aqui nesse modelo, a minha média, os valores, a minha distribuição está alterando em sua média e também está alterando em sua variância, em seu desvio padrão, ou seja, na dispersão dos valores ao redor da sua medida de posição central. E eu posso propor, pessoal, ainda um quarto modelo que me permite a variação nesses 2 parâmetros que nós já vimos e no comportamento de cauda, naquele que define se a distribuição é Gumbel, Fréchet ou Weibull. Ou seja, eu posso ter no início da minha série uma distribuição Gumbel e terminar a minha série com uma distribuição Weibull. E aí, pessoal, esse trabalho lá em Campinas, ao fazer esse trabalho lá em Campinas, nós selecionamos o modelo 3. Essa seleção, pessoal, aqui eu não vou ter tempo para poder me aprofundar nisso, mas ela é feita com base em critérios de seleção, a CAIC modificado, Bayesian Information Criteria, teste da razão da verossimilhança, que eu não vou ter tempo para detalhar esses critérios de seleção, mas esse artigo científico aqui, essa literatura, pode fornecer, para quem tiver interesse, informações bastante relevantes sobre esses métodos, tá bom? Mas aqui para a gente, pessoal, o que é relevante é que o modelo 3 foi selecionado. E o que esse modelo 3 permite a gente concluir? Como esperado, pessoal, ele permite concluir que realmente essa série de temperatura mínima, ela foi sujeita a um aumento em seus valores médios, como é até visualmente esperado aqui.
Só que o que, portanto, pessoal, a princípio diminuiria, uma vez que a temperatura mínima aqui no estado de São Paulo é bastante ligado à geada, temperatura mínima extrema, né? Aqui basta uma noite fria para trazer prejuízo, né? Uma noite de geada, que a gente chama, para trazer prejuízos para a nossa agricultura tropical, né? Então, a princípio, pessoal, essa elevação aqui nesse parâmetro ligado à média, ela diminui ou diminuiria a probabilidade de ocorrência de uma geada. Só que essa mesma modelagem, pessoal, nos mostrou que a gente não pode concluir ou apontar para uma relevante queda na probabilidade de ocorrência de geada, porque essa mesma modelagem nos mostrou que, embora esteja havendo, né, um aumento médio na distribuição, a dispersão dos valores ao redor dessa média, reparem aqui, pessoal, como realmente a nuvem de pontos ao redor da minha reta média, ela vai ficando maior, mais dispersa, tá? Então, esse aumento aqui na variância da minha série ainda manteve probabilidades de geada relativamente altas, para os nossos padrões, é claro, aqui no estado de São Paulo. Então, pessoal, falando em termos, né, de quase como uma conclusão de trabalho, embora essa abordagem não estacionária tenha indicado uma elevação média nos valores de temperatura mínima extrema no estado de São Paulo, ela própria indica para a gente que não é possível concluir que o estado de São Paulo esteja livre da ocorrência de geada. Em termos agrometeorológicos bem prático, pessoal, a gente pôde responder uma indagação dos produtores de café do estado de São Paulo, cafeicultores do estado de São Paulo, que diziam, olha, se está tendo aquecimento global e a temperatura está ficando maior, eu vou parar de adotar medidas de mitigação ao combate à geada. E com isso, a gente teve embasamento estatístico, científico, para falar para esses agricultores, olha, infelizmente não. Tá? A gente está tendo realmente, em média, uma condição de temperatura mais elevada, mas a gente não pode ainda, por essa modelagem não estacionária que nós fizemos, vocês ainda não podem deixar de adotar medidas de mitigação da geada, tá certo, pessoal? Visto isso, pessoal, nós já passamos pelas duas etapas da nossa apresentação, né? Podendo ir, portanto, pessoal, para aquela nossa provocação final, para a pergunta, né? Beleza, Gabriel, entendi a abordagem não estacionária. Como os índices de seca também são calculados com base em distribuição paramétrica, é possível, então, utilizar essa abordagem para calcular esses índices de seca, né? Pegando, por exemplo, aí o índice padronizado de precipitação, Standardized Precipitation Index, o SPI, beleza, eu acho que a gente pode aplicar isso. E uma pessoa que está querendo aplicar pode até virar para mim e falar, Gabriel, eu não estou entendendo porque você está colocando isso como provocação. Olha, está aqui, né, o algoritmo de cálculo do SPI. De forma simples, esse algoritmo mostra para mim que o valor final do SPI, ele é dado em função da probabilidade acumulada dos eventos de chuva. E essa probabilidade acumulada é frequentemente calculada com base na distribuição gama, outras distribuições podem ser utilizadas, mas ela é frequentemente calculada com base na distribuição gama. Eu calculo a minha distribuição gama, posso ter um trabalho estatístico, matemático um pouquinho maior, mas eu calculo a minha distribuição gama com base na abordagem não estacionária, eu tenho o SPI não estacionário, está feito. Não sei por que provocação. Na verdade, pessoal, infelizmente, a gente não pode, pelo próprio conceito probabilístico de seca, aplicar de forma direta essa abordagem não estacionária. Como assim, Gabriel? Me explica isso. Olha, pessoal, esse gráfico aqui, ele nos dá a relação entre a probabilidade acumulativa de um evento de chuva e o valor final do SPI. Esse gráfico aqui mostra três coisas muito importantes para a gente. Primeiro, o SPI, ele tem o valor zero, ou seja, indicativo de condições normais, toda vez
que o meu total de precipitação tiver uma probabilidade acumulada de 0,5, né? Portanto, o SPI entende esse total ligado ao valor de 0,5 como sendo o valor climatologicamente esperado para a chuva naquela região e naquele período. E, pessoal, toda vez que o valor de chuva observado nessa região, né, tiver associado a uma probabilidade inferior a esse valor climatologicamente esperado, o meu SPI é negativo, tendendo a me indicar seca. Toda vez que o meu valor de chuva tiver superior, né, associado a uma probabilidade cumulativa superior a 0,5, esse SPI vai ser positivo, indicativo de condições mais úmidas, tá? E por fim, né, ou consequentemente também, esse gráfico mostra para a gente que toda vez que eu aumento a probabilidade acumulada do meu valor de chuva, eu elevo o meu valor do SPI. Tá certo? Beleza, Gabriel, entendi. Esse é, né, o conceito do SPI. Mas por que então, eu ainda não entendi por que eu não posso aplicar a abordagem não estacionária sob esse conceito que a gente acabou de ver? Olha, pessoal, vamos entender isso por meio de um exemplo, entre aspas, prático, aplicada a uma série simulada de chuva, série essa simulada pela própria distribuição gama, mas considerando uma tendência climática de queda na minha precipitação pluvial. Tá? Então, aqui, a minha região está ficando, né, talvez por causa de uma mudança climática, está ficando mais seca, está tendo menos chuva. E com isso, pessoal, no começo da minha série, no meu primeiro ano da minha série, o meu valor de chuva climatologicamente esperado era 233, associado, portanto, a uma probabilidade cumulativa de 0,5, associado, consequentemente, a um SPI de 0. Só que, pessoal, como essa minha região está ficando mais seca, está diminuindo a minha chuva, né? Está diminuindo a chuva nessa região, no final da minha série, em 2020, como está climatologicamente chovendo menos, né, o valor de chuva esperado associado a 0,5 não é mais 233, é 206. Esse valor agora que vai estar ligado a um SPI 0. Consequentemente, pessoal, né, com base nisso daqui que a gente acabou de ver, se no início da minha série o valor de 233 estava associado a um SPI 0, porque ele tinha 50% de chance de ser ultrapassado, eu tinha 50% de chance de chover mais, né, nessa minha região, chover mais do que 273 milímetros, como essa minha região está ficando mais seca, como está caindo a chuva, em 2020, a probabilidade de chover mais do que 233 era menor, era apenas de 40%. Probabilidade de chover mais do que 233 era de 40%. Portanto, pessoal, o meu SPI tornou-se maior do que 0, tornou 0,3. Portanto, pessoal, sob condições climáticas de queda na precipitação, uma abordagem não estacionária, ela vai indicar a diminuição na frequência e na intensidade dos eventos de seca. Por quê? Porque ela vai fazer com que o valor do SPI associada aos meus totais de chuva ou associada a um total particular de chuva eleve, cresça com o tempo. Tá bom? E aí, pessoal, visto isso, uma pessoa pode falar assim, puxa vida, então eu não consigo incorporar a presença de mudanças, de tendências climáticas em estudo envolvendo índices padronizados de seca, tal como o SPI? A resposta é não, você pode sim, nós podemos sim, por meio de uma abordagem, né, nós podemos sim fazer essa incorporação. Por meio de uma abordagem, pessoal, até simples, chamada abordagem relativa. Vamos ver como que é essa abordagem. Usualmente, pessoal, originalmente, nós calculamos o SPI, ou outro índice padronizado de seca, da seguinte forma.
Nós temos toda a nossa série aqui, nós ajustamos, no caso do SPI, os parâmetros da gama para toda a nossa série, e aí calculamos o SPI para toda a série. A abordagem relativista já sugere algo diferente. Ela fala para a gente, não, separe um período de referência, por exemplo, os primeiros 30 anos da série, ajuste os parâmetros da distribuição gama para esse período, e aí calcule o SPI para todo o período. Portanto, para todo o período da série. Portanto, pessoal, aqui eu estou calculando o meu SPI em relação a uma caracterização climática realizada aqui num período de referência. No caso, os meus primeiros 30 anos. E, pessoal, nós testamos, nós avaliamos, né, por meio desse trabalho aqui, essa abordagem no estado de São Paulo. E ela nos forneceu informações ou comprovações muito, muito importantes e com impacto severo para a agricultura, impacto severo. Impactos importantes para a agricultura, por exemplo, para a nossa citricultura, porque ela nos permitiu detectar ou comprovar estatisticamente um aumento na frequência e na intensidade dos eventos de seca ali no que seria o início do nosso período chuvoso, o mês de outubro, aqui no estado de São Paulo. Tá bom, pessoal? E isso é realmente uma comprovação de um desafio bastante importante que a nossa agricultura, né, esse desafio de ter uma intensificação na intensidade, na frequência de seca, ali no que seria o início do nosso calendário agrícola, né, o início da estação chuvosa, isso é um desafio muito importante que essa abordagem nos permitiu comprovar com significância estatística, tá bom? Pessoal, visto isso, nós cumprimos, então, né, de uma forma bastante breve, claro que aqui, pessoal, todos esses conceitos, eles têm bastante profundidade, a gente poderia gastar um dia ou mais do que isso falando de cada conceito, né, mas em termos de informação, eu acho que nós cumprimos as 3 etapas da nossa palestra, e acredito que nós, portanto, cumprimos o nosso objetivo de apresentar métodos estatísticos capazes de incorporar mudanças, tendências climáticas na análise probabilística de eventos que nós chamamos extremos, né, de chuva, de temperatura, de velocidade do vento, e também em índices probabilísticos de seca, como o SPI, que são tão utilizados aí em praticamente todas as regiões do globo terrestre, inclusive América Latina e América do Sul. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que eu não tenha estourado muito o meu tempo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado ao Raul, à Andrea. E está aqui o meu e-mail e o meu currículo, né, um link para o meu currículo, para quem quiser, no futuro, entrar em contato para a gente conversar sobre alguns desses temas. Muito obrigado. Aqui. Oi, Andréia. Agora sim. Agora se ouve. Perfeito. Primeiro, agradecer a sua palestra. Parabéns, sempre bem claro. E aí temos algumas consultas. O Leonardo pergunta, por que você inicia a análise com o valor de 233? Sim? E não com o valor que indica a tendência. Eu iniciei a análise com o valor de 33, porque na minha simulação, esse valor de 233, ele é muito próximo ao valor de chuva climatologicamente esperado para o nosso período chuvoso aqui no estado de São Paulo. Ele não está muito distante da média de chuva dos meses de dezembro, de janeiro, da média ou da mediana. Tá? Então, eu iniciei isso com o valor do SPI, do valor de chuva, que estava ligado ao SPI zero. Portanto, ao SPI, que me descrevia condições normais de precipitação. A tendência ela foi utilizada para mostrar como que esse valor climatologicamente esperado em uma série que está sofrendo queda na precipitação, como esse valor climatologicamente esperado caiu
a ponto de se no início da série ele era 233, no final da série, agora em 2020, ele é 206. Então, a tendência foi utilizada para mostrar essa queda, né? E para falar assim, olha, se antes o valor do SPI0 era 233, agora ele é 206. Por quê? Porque como eu estou tendo uma queda na minha precipitação, o que eu espero de chuva ao longo do tempo vai diminuindo. E é justamente isso que faz com que o SPI tenha esse comportamento contraditório. Em uma região que está tendo uma queda de precipitação, ele acaba mostrando uma diminuição na intensidade uma diminuição na intensidade e na frequência de seca. É por isso que eu utilizei. Mas claro que eu poderia inicialmente ter falado, né, que há uma tendência de queda com determinado slope, com uma determinada inclinação, e a partir daí mostrar o que essa tendência de queda faz em qualquer total de precipitação. Poderia também. Tá certo. ¿Está bien, Leonardo, a resposta para vos? ¿O necesitas uma tradução? Esperamos a resposta de Leonardo, creo que deu para entender. Na verdade, Andréia, eu estou vendo aqui no chat, ele está entendendo sim, excelente essa pergunta. Ele próprio colocou aqui que esse valor de 233 estaria associado a 50% de probabilidade. Eu acho que ele tem bom conhecimento, sim. Sim. Aqui temos quantidade de parabenizações, Gabriel, pela sua palestra, e vemos se temos alguma outra pergunta. Por enquanto é essa. E, bom, tem várias saudações. Gabriel tem ampla experiência na área de estadística, especialmente na búsqueda, na procura de novas metodologias. Então, sempre é muito frondosa os aportes que você faz. Obrigado. Andréia, se me permite eu vi uma colocação aqui da doutora Olga Penalba, né? Ela está agradecendo. E, doutora, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu já estudei diversos artigos científicos publicados pela doutora Olga. Então, é um prazer ver que ela está aqui e conversar com ela. Realmente é um prazer. Esses congressos, eles são interessantes por isso, né? Tantas pessoas que a gente conhece por meio de artigo científico, aí a gente tem a oportunidade de, ainda que de forma virtual nesse ano, mas interagir é bem legal. Muitas graças, doutora Alba. Gabriel, temos várias pessoas aqui que trabalham justamente com os índices padronizados, né? Roberto, aqui, bueno, Meli também. Então, depois, vocês podem acessar para uma conversa particular, sim? E com certeza tem espaços de encontros, você marca uma reunião e aí pode continuar. Tem uma consulta aqui de Meli. Maria Helena pergunta se mudar os parâmetros dada a distribuição mudaria os resultados. E se já tem validado os impactos, especialmente na agricultura. Bom, primeiro, prazer, eu conheci a Maria Helena, eu acho que no Uruguai, no evento do Uruguai, em 2006, acho que até de sensoramento remoto para agricultura. Prazer, Meli, poder conversar com você novamente. Essa variação dos parâmetros ao longo do tempo, ela pode vir a mudar de forma significativa a probabilidade de ocorrência dos eventos extremos. Isso é importante para a agricultura. Eu sei que aqui é um congresso de agrometeorologia, mas ele é muito importante também para projeto de estruturas
por exemplo, uma estrutura que ela deve ser projetada para uma chuva de período de retorno de 100 anos. Né? Se essa série tem tendência, quando você incorpora a tendência nessa chuva, na modelagem dessa série, o valor dessa chuva associado a um período de retorno de 100 anos e 200 anos, seja para uma barragem, para um sistema de irrigação, esse valor ele é bastante alterado. Tá? Então, ele realmente altera. No caso da agricultura, eu posso falar no caso do SPI, no caso da agricultura, sim, ele foi validado no sentido de ocorrência de geada aqui no estado de São Paulo. Essa modelagem não estacionária da temperatura mínima nos deu um maior entendimento, né? Como que é geada em espanhol? Heladas. Né? Para a ocorrência de heladas, ele nos mostrou realmente que deu tanto mais informações como uma quantificação melhor, né, para heladas, para a probabilidade de ocorrência de heladas, e no caso da seca, ele nos deu uma descrição, né, esse atraso na retomada da estação chuvosa, ele foi muito importante, especialmente para o pessoal da citricultura, porque ele aqui, esse período ia coincidir com o período de floração, não de floração, de floração, né? E a seca, nesse período de floração, ela é muito importante, especialmente aqui no estado de São Paulo, que em outubro a gente já tem muita radiação. Se fica um período seco, essa radiação não vai para o, né, tá muito seco, não vai para o calor latente, vai para o calor sensível, e a gente tem aqueles picos de temperatura máxima. Então, isso foi, o pessoal da citricultura, toda vez que eu for dar palestra, eles pedem para eu mostrar isso, mostra isso aí, e isso porque gerou diversas adaptações, tanto de melhoramento genético quanto de manejo, para tentar antecipar um pouco a floração dos citros, para que a hora que chegue nesse mês de outubro, né como o ser um pouquinho mais desenvolvido é sempre mais resistente do que um bebezinho, né, para tentar ter um estágio de desenvolvimento mais avançado e a planta sofrer menos, né, com essa intensificação de seca que nós detectamos. Então, sim, Meli, muito obrigado pela pergunta. Bien. Ahí es un claro ejemplo este de la citricultura, que en los cultivos perennes, en donde justamente ajustar, ¿no?, los tiempos fenológicos con los tiempos, ¿no?, estacionales de las variables. Você sabe, André, não sei se eu estou falando muito, posso só falar mais um? Adelante. Essa da geada, Andréia, que a gente verifica assim, que a gente pode até ter um aquecimento na média da série, mas como isso é frequentemente acompanhado pelo aumento na dispersão, por exemplo, você falar de migração de culturas do café mais para o sul, o café é uma planta. Não dá para o café a cada 3 anos congelar e morrer. Não dá. Então, esse tipo de modelagem mostra isso para a gente, que talvez, né, isso não vá ocorrer, entre vários outros fatores, mas também por causa disso. Muito obrigado, Gabriel. ¿Más alguna pregunta? A ver. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Gabriel esta palestra. Y en nombre de toda la comisión y del público presente, muito obrigado, Gabriel. Eu que agradeço, Andréia, é um prazer. Aí eu clico aqui em sair, né, Andréia, para poder liberar para o próximo? Tá bom. As pessoas vão ficar cumprimentando em forma direta, não? No seu chat. Perfeito, André. Tem uma pergunta. Aguarda, Gabriel. Claro. Gustavo pregunta si los valores de precipitación se asocian con patrones de circulación atmosférica, ¿sí? Como el niño, la niña u otras, o oscilación anular. Eu não sei, por favor, veja se eu entendi corretamente a pergunta. Aqui no estado de São Paulo, não há uma relação tão clara, tão conclusiva entre o El Niño e a precipitação. Em outras regiões do país e da América do Sul há. Porém, pessoal, aqui eu dei um exemplo bastante simples da abordagem não estacionária, utilizando o tempo como covariável.
Mas eu posso utilizar, por exemplo, o SOI, um índice ligado ao El Niño, como covariável e verificar naquela escolha do meu modelo se essa covariável apresenta uma melhora no meu modelo, portanto, comprovando ou não se na minha região o El Niño influi, e aí essa modelagem própria permite verificar se o El Niño está influindo só nos valores médios, está influindo na média, na variância da série, e permite até mesmo quantificar em termos matemáticos, estatísticos, o quanto que é dessa influência. Tá? Então, excelente pergunta. Na verdade, sob o ponto de vista meteorológico, é até mais racional você utilizar um índice climático, né? Porque aí pode haver uma relação de causa e efeito, e não simplesmente uma descrição do processo como tempo. Então, se eu entendi corretamente a pergunta, respondendo aqui para o estado de São Paulo, né? Mas você pode usar a abordagem não estacionária para testar isso em qualquer região que está. Então, excelente pergunta. Sí, y além disso, temos Martim, que consulta. Se você analisou a autorregressão dos dados de temperatura mínima e coeficientes de Akaike. Deixa eu ver se eu entendi. Olha, na abordagem de máximos em blocos, como a temperatura mínima, e especialmente aqui pelo clima do estado de São Paulo, as temperaturas mínimas extremas, elas ocorrem de forma muito esparçadas, muito distantes ao longo do tempo. Então, quando a gente forma uma série e aplica um teste de autocorrelação, vê o ruído branco ou o teste random, essa autocorrelação costuma dar não significativa. Então, nesse caso, nós analisamos, ela deu não significativa, aí nós continuamos com a análise. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação disso. Na verdade, o que a gente notou não é uma tanto autocorrelação, mas é uma correlação cruzada. Em termos espaciais, a correlação cruzada de uma região com a outra da temperatura mínima, ela é maior do que, por exemplo, da temperatura máxima, da temperatura média. A gente não detectou uma autocorrelação temporal, mas nós detectamos uma maior correlação espacial. E talvez seja isso. E, dentre as variáveis que estão sujeitas às maiores tendências climáticas, a temperatura mínima é a que está mais sujeita à tendência climática. A gente nota sinais mais claros de tendência climática na temperatura mínima, quando comparadas à própria chuva e à temperatura máxima. E o modelo de Akaike que a gente usa para, o Akaike Information Criteria é o modelo mais utilizado para a gente selecionar quais dos modelos não estacionários é o melhor para descrever a nossa série. É aquela eterna briga, né, entre o modelo mais complexo, mas com mais incerteza nas estimativas paramétricas, e o modelo mais simples, com menos incertezas. Qual deles que é o melhor? Excelente, Gabriel. Excelente. Bom, muitas mais parabenizações aqui, todos, e agradecimentos, não? Aguardamos um minuto por se aparece alguma outra pergunta, não quero deixar nada de fora, mas com certeza ainda fica tempo do evento, aí podem se falar em forma direta, ou se encontrar no Coffee Break, que também é possível de falar e continuar. Sempre um gosto. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Andréia. Satisfação te ver. Muito obrigado, Andréia. Bom, então, até breve, até daqui a pouco. Até breve. Tchau, tchau.